Então, às vezes, a gente fala algo e isso nem sempre as pessoas, por conta de todo esse imaginário social, por tudo isso que foi construído com a colonização e esses processos de violência aos nossos corpos tão plurais, nem sempre entendem, mas eu acho que para o bom entendedor, às vezes até o silêncio comunica. E todas as nossas histórias, elas sempre foram muito sensoriais. Então, a gente tentava trazer a viela, a gente trazia a ladeira, a gente trazia o cheiro do café que a gente passava com as nossas avós, com as nossas mães, sabe? Os conselhos que a gente recebia das nossas mais velhas, ou até mesmo os medos que essas mulheres carregavam. Então, pra gente, a história, a voz, a dor, onde dói, ou onde não dói, onde floresce, é o que interessa. Quando a gente entende, somente nós, enquanto pessoas indígenas, a gente tem toda uma cosmologia em relação a como a gente enxerga essa comunicação. Então, contar a história já é uma comunicação. Os nossos mais velhos até pelos sonhos comunicam, né? Então, eu venho muito desse lugar, dessa desconstrução, né? Mas desse entendimento também de que a gente precisa utilizar todas essas ferramentas para comunicar né, milhares de histórias narrativas. Mas eu acho que é sempre importante, principalmente no momento atual que a gente vive no Brasil, pensando em jornalismo, em comunicação, investir em conteúdos que sejam de fato didáticos e que não deem margem para interpretações errôneas ou interpretações que não vão de encontro com o que a mensagem de fato exige. Bom, gente, quando eu soube qual seria o nome desse episódio, eu tive alguns sentimentos ambíguos. Eu tive ali uma mistura de prazer e de agonia. Prazer porque eu me lembrei da quantidade de vezes que eu já usei o jargão. Para bom entendedor, meia palavra basta. E eu usei para sugerir que eu não precisava nem me demorar em alguma conversa, em alguma discussão, ou então em algum debate, para botar fim ali naquela história mesmo, sabe? E aí a agonia foi lembrar quantas vezes, em diferentes situações, eu já fui interrompida e não tive a oportunidade de elaborar melhor o meu pensamento, um desejo, uma fala, uma ideia. Deu também uma agonia ali pequena de ter lembrado de quantas vezes na urgência dos dias eu não completei uma frase. Acabei deixando aí aquela palavra para depois, sabe? Das vezes que nem palavra inteira deu certo. Então, quiçá meia. As tradições ancestrais africanas de vários povos, e essa eu aprendi ali com a mestra em educação, Daniela Almeida, dizem que é a palavra que estrutura a realidade. Palavra é folha, palavra é passo, palavra é canto, palavra é pensamento, palavra é desejo. Palavra é tudo. E aí eu me pergunto, se palavra é tudo, por que a gente tem nos contentado com palavras reduzidas, palavras apressadas, palavras aceleradas na velocidade 2, palavras que reproduzem sentido ao invés de significar? Se para bom entendedor meia palavra basta, o que a gente está conseguindo expressar então com meia palavra? O que conseguem expressar em meia palavra as pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+, e periféricas? Hoje eu quero falar com a Renata Machado Tupinambá, que criou a primeira web rádio indígena do país e que recentemente participou como roteirista de um dos projetos mais inovadores e interessantes da Rede Globo. E também com Semaia Oliveira, que é criadora, uma das mentes criadoras do Nós Mulheres da Periferia, um veículo de comunicação que foi feito por e para mulheres do território periférico e que fica ali lado a lado do Mano Brown como consultora jornalística no Mano a Mano, que é um dos podcasts mais amados desse Brasilzão. E eu vou conversar com ela sobre qual é esse papel da palavra, da comunicação, do diálogo, para gerar impacto através das nossas criações. Será que meia palavra basta realmente?
Esse é o Bioma Cast. Aqui a gente fala sobre comunicação ancestral, sobre tecnologia nossa e que tem muito a somar com você que sente e, portanto, sabe que toda transformação positiva começa com a habilidade de se comunicar. Eu sou Cris Guterres e eu estou aqui conduzindo essa jornada junto com vocês. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, olhos escuros, a cada semana um cabelo. Essa semana o cabelo é um cabelo liso na altura dos ombros. Eu tenho 42 anos, 1,67 m e 90 quilos de muita inteligência, beleza e afinidades. E hoje eu tenho um papo muito bacana com essas mulheres que eu quero que vocês conheçam, que é Renata Tupinambá e Semaia Oliveira. Gente, eu vou começar com Renata Machado Tupinambá. Faz para a gente a sua audiodescrição, se apresenta brevemente, já mostra para a gente o poder de Renata Tupinambá. Eu sou uma mulher indígena, né, de cabelos negros lisos, de pele morena. Tenho aproximadamente 1,63 m, eu acho. Estou com uns 52 quilos. Tenho os dentes assim grandes também, assim, quando eu sorrio, fica assim. Meu apelido era Ratinha na época da escola. Depois não. Agora eu não sou mais Ratinha, mas continua de certa forma um pouco grande assim, o sorriso. Você é linda, tem um sorriso imenso, que é tão grande quanto a sua generosidade, e a galera vai encher suas redes sociais para ir lá dar uma olhada nesse sorriso. Quem tem um sorriso assim imenso, encantador, que sempre domina a cena, é Semaia Oliveira. Cadê você, Semaia? Obrigada, Cris. Bom saber desse poder do sorriso. Vou sorrir mais vezes. Bom, gente, eu sou uma mulher negra, de pele escura, tenho os olhos castanhos. Hoje eu também sou do time da Cris, que muda de cabelo assim a cada semana. Então, neste momento, tô com uma trança solta castanha escura também, até mais ou menos a altura do peito. Eu tô com 64 quilos, eu acho. Tenho 1,62 m. Estou grávida nesse momento, estou carregando um bebezinho, Taiê. Então, eu não estou pensando nos quilos, né? Realmente não sei, perdi as contas. Somos 4 aqui. Cris Guterres, Renata Tupinambá, Semaia Oliveira e Taiê. Olha que lindeza, essa conversa ficou mais poderosa. A gente está aqui hoje porque nós queremos responder a pergunta: será que para bom entendedor meia palavra basta mesmo? Renata, vem cá, já começa me respondendo isso aí. Eu acho que o escutar o outro, né, sempre amplifica, né, muitas vozes, permite que a gente adentre muitas narrativas. Mas, às vezes, né, dependendo de quem esteja do outro lado, né, escutando, né, é uma jornada um pouco maior, né, até por conta desse processo colonial. Então, às vezes, a gente fala algo e isso nem sempre as pessoas, por conta de todo esse imaginário social, por tudo isso que foi construído com a colonização e esses processos de violência aos nossos corpos tão plurais, nem sempre entendem, mas eu acho que para o bom entendedor, às vezes até o silêncio comunica. Sema, e como você identifica esse bom entendedor? Como é que essa frase bate aí em você? Olha, Cris, eu acho que eu concordo bastante com a Renata, assim. Eu acho que depende de qual entendedor que a gente está falando. Lá no Nós Mulheres da Periferia, a gente, desde o início, escolheu por ter uma linha de comunicação que seja mais didática. Isso porque a gente entende que a gente tem entendedores no Brasil que vêm de pontos de partida muito diferentes. Eu acho que hoje a gente tem alguns grupos que podem não serem bom entendedores, pensando no que eu gostaria que a pessoa entendesse, ou no que o conteúdo se propõe a provocar, mas que estão abertos a aprender, estão abertos a serem atravessados ou permeados de alguma forma com uma nova proposta de comunicação. Mas eu acho que é sempre importante, principalmente no momento atual que a gente vive no Brasil, pensando em jornalismo, em comunicação, investir em conteúdos que sejam de fato didáticos e que não deem margem para interpretações
errôneas ou interpretações que não vão de encontro com o que a mensagem de fato exige. Então, acho que a gente aumentou o nível nos últimos anos de cuidado quando a gente pensa em comunicadores, em jornalistas, em pessoas que estão ali comunicando, seja por texto, seja por áudio, seja por vídeo, porque a gente de fato precisa ter cada vez mais fidelidade com as nossas estratégias de como distribuir uma informação, para de fato evitar compreensões que não vão de encontro com o que a gente quer. Então, acho que o desafio para a gente como comunicadora aumentou bastante, mas eu acho que faz sentido pensando na diversidade de experiências e de informação que o Brasil e que o brasileiro e as brasileiras recebem, que não é nada linear, né? E sempre tem um pano de fundo bastante diferente. Então, acho que a didática pode ser uma aliada para a gente aí, para a gente se preservar. Mas, em resumo, eu acho que para bom entendedor, boa palavra não basta. Você sabe que eu também acho, Sema, e assim, eu vou além, assim, eu fiquei pensando muito, fui atrás de pesquisar um pouco da origem dessa frase. Essa frase é lá dos tempos coloniais, é uma frase que provavelmente foi atribuída aos franceses, era falada pelos franceses, nessa ideia do meio do bom entendedor, meia palavra basta, e eu fui até numa ideia até de capacitismo, porque assim, quem é esse bom entendedor também? Que meia palavra é essa que é dita? Por que eu não entendo? Será que isso foi dito para mim mesmo? Será que isso foi dito para mim para que eu obedeça? Será que é só para eu, sabe até onde me levou? Eu vou além nas comunicações todas. Até na piscada da minha mãe, sabe? Do comporte-se. Comporte-se. Eu olhei para você, comporte-se. Eu viajei nessa frase, nesse entendimento, e acho que a gente vai poder ir discorrendo mais sobre isso aqui no programa, porque aqui nesse podcast, a nossa ideia, na verdade, é elaborar os valores da comunicação ancestral. E a gente tem falado sobre isso a cada episódio aqui no podcast. Comunicação ancestral é essa forma da gente se comunicar, que se vale muito dos saberes e de um protagonismo que é territorial, tem um lugar específico, tem uma pessoa específica, é uma comunicação que vai nascer de uma forma coletiva e que vai ser distribuída de uma maneira pedagógica. A gente está falando de um jeito de fazer que tanto a Renata quanto o Semayá dominam muito bem. Então, eu quero trazer para a Renata. Fala para mim o que você traz aí, de onde você veio, desse meio, desse território de onde você vem. Descreve esse território para a gente, assim, como é que isso constrói a comunicação que você faz hoje? Eu, assim, venho de um território que caminha, né? E que a gente vai criando também territorialidade de acordo com o que a gente consegue trazer da nossa memória para novos territórios e conectando esses territórios do passado aos territórios agora, nesse momento presente. Uma parte da minha família veio da Bahia, cresci, passei uma parte da minha vida num ambiente mais assim periférico dela, passei minha infância num lugar chamado Buraco do Juca, na Palmeira, bairro do Fonseca, né, em Niterói. E na adolescência, quando minha avó faleceu, eu entendi melhor porque ela contava tantas histórias, porque ela falava as coisas que a nossa família passou, ela mostrava, né, muitas coisas em relação à nossa cultura, ao nosso povo. Ela dedicou a vida dela a esses saberes. E mais ou menos aos 13, aos 14 anos, comecei a me interessar por comunicação de um modo geral e por essas histórias e o que está por trás dessas histórias também. Fui me conectando mais com as lideranças, com a comunidade, né, entendendo assim os vários contextos que a gente vive, né, hoje no Brasil principalmente, como muitas famílias estão também no contexto urbano, mas que essa ligação com o povo ela é essencial, principalmente com a comunidade, e como esse território também vai se expandindo de diferentes maneiras por meio da nossa memória, da nossa comunicação, e como cada lugar tem história, e quantos lugares foram transformados em outros lugares, né, por conta dessas fronteiras que foram impostas aos povos de um modo geral, e essas diásporas que atravessaram a vida de tantas pessoas e ainda atravessam também. Então, lá, assim, né, na minha adolescência, comecei a trabalhar com comunicação, ia registrando, às vezes, manifestação, alguns mais velhos falando. Depois fui convidada para uma liderança, naquela liderança da comunidade lá, Pinambá de Olivença, Iacuíto, Pinambá. Ela me convidou para fazer parte de uma rede chamada Índios Online.
E aí lá com meus 17, 18 anos, assim, comecei a entender melhor que essa comunicação indígena, de fato, trazia toda essa questão da etnocomunicação. Hoje eu estou com 34 anos. E quando eu olho assim para trás, eu acho muito potente quando a gente entende, somente nós, enquanto pessoas indígenas, a gente tem toda uma cosmologia em relação a como a gente enxerga essa comunicação. Então, contar a história já é uma comunicação. A música traz comunicação também. Ela rompe esse formato apenas jornalístico, né, que a gente vê da indústria. Eu acho que quanto mais ancestral a gente vai fundo nessa questão mesmo de onde vêm essas narrativas e como essa comunicação foi se dando ao longo da história, a gente percebe que ela não se limita, é algo assim que, por não ser limitada a determinados espaços ou padrões, é algo totalmente vivo. Os nossos mais velhos Muito até vivo. pelos sonhos comunicam, né? Então eu venho muito desse lugar, dessa desconstrução, né? Mas nesse entendimento também de que a gente precisa utilizar todas essas ferramentas para comunicar, né, milhares de histórias narrativas, né? O SEMA e quem comunica milhares de histórias narrativas é o Nós Mulheres da Periferia. Aliás, eu te conheci no Nós. É um trabalho que eu admiro muito, acompanho até então, sempre. É um espaço onde eu busco informação, é um espaço que eu confio. E eu quero saber de você o que tem lá dos seus mais velhos no espaço do Nós, Mulheres da Periferia. Ah, tem muita coisa. Eu lembro que quando a gente começou o Nós Mulheres da Periferia, os nossos primeiros textos, eles sempre vinham muito permeados da gente, das nossas experiências, né? Nossas primeiras fontes foram nossas mães, nossas vizinhas, minhas tias. Então, cada jornalista ali trouxe muito do seu legado, da sua história, da sua herança territorial, em termos do que a gente carrega mesmo na nossa maleta, assim. E eu lembro que eu cheguei no Nós, primeiro, muito. Eu sempre carreguei uma inconformidade muito grande, então, quando eu cheguei no Nós Mulheres da Periferia, eu falo cheguei, tipo, quando nós chegamos no entendimento de que ele precisava existir enquanto um site, né? Porque todas nós nos encontramos no Mural, que era um blog anterior, que já se propunha a falar da periferia, que hoje é a Agência Mural das Periferias. A existência do Nós foi sugerida pela editora na época, que era a Isabela Moá, e eu lembro que a gente sentou, no nosso primeiro artigo, a gente sentou num McDonald's, e a gente pensou, como que a gente vai fazer esse artigo que ela tinha convidado a gente para fazer, que era falar sobre mulheres da periferia. Então, acho que o Nós tem uma característica que é um coletivo misto, formado por mulheres negras e mulheres brancas, então acho que já existia ali uma tensão racial, que é uma tensão racial muito presente nas periferias de São Paulo, e uma necessidade de cada uma entender de onde veio. E a gente precisou passar por esse processo juntas. E o que eu trouxe foi um ódio muito grande, uma raiva muito grande, uma compreensão muito grande da questão racial. Eu acho que eu fui uma das integrantes, fruto de dois pais que fizeram parte do movimento negro brasileiro. Então, isso, para mim, já era bastante latente, já era bastante evidente. Então, eu trouxe isso para nós com todas as minhas forças, porque eu tinha a total certeza de que aquele caminho de se colocar como um veículo que ia traçar a raça como prioridade era fundamental. E a gente construiu isso juntas ao longo dos anos, assim. E todas as nossas histórias, elas sempre foram muito sensoriais. Então, a gente tentava trazer a viela, a gente trazia a ladeira, a gente trazia o cheiro do café, que a gente passava com as nossas avós, com as nossas mães, sabe? Os conselhos que a gente recebia das nossas mais velhas, ou até mesmo os medos que essas mulheres carregavam. Então, se vocês verem os nossos textos mais antigos, vocês vão ver que eles têm muito disso. E é o que a gente tenta passar hoje para o nosso grupo de repórteres, que é quem está na linha de frente do conteúdo, porque a gente está envelhecendo, a gente não aguenta mais virar à noite, cobrir conteúdo. Então, que bom, a gente hoje tem condições de ter uma equipe que faz a mesma coisa, sabe? E eu consigo ver esse cuidado. A gente fez um especial recentemente com a Amanda Stabile, que é uma das nossas repórteres, sobre o aborto. Teve uma repercussão muito importante, inclusive a Débora Diniz, que é uma das principais ativistas pela descriminalização do aborto no Brasil, falou, olha, essa matéria é fundamental, porque além de trazer os números, ela traz as histórias. Então, para a gente, a história, a voz, a dor, onde dói, ou onde não dói, onde floresce, é o que interessa. Eu acho que a gente é muito comprometida com isso, e eu acho que
a forma que a gente está no mundo, a forma que a gente se movimenta, a forma que a gente sente, a forma com que os acontecimentos doem ou não, tem a ver com o território que a gente vem e tem a ver com o território que a gente se predispôs a cobrir, que é aqui hoje, né? Antes do nosso era em São Paulo, mas hoje é o Brasil como um todo. E as periferias do Brasil são muito diferentes, eu acho que isso é importante, a gente não coloca a periferia diferentes. como um lugar único, a gente não acredita nisso, para a gente são periferias, né? Então, assim, no Rio é favela, aqui é mais periferia, na Bahia é subúrbio, entendeu? Nem as palavras conseguem resumir o que significa ser esse corpo periférico, mas existe uma experiência comum ali. Existe uma experiência muito comum, e ouvindo você falar, eu lembrei muito de um projeto que eu desenvolvi com a Renata Hilário, que foi o Meteora Podcast, que era um podcast que nós fizemos ali em 2017, 2018, 2019, e a gente ia nesse mesmo sentido, nesse mesmo lugar. Era uma ausência de ouvir histórias de mulheres. Hoje a gente tem aí muito farto, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de escutar vários podcasts, mas aquele era um momento em que não tínhamos muitos podcasts, o podcast não tinha essa fama que se tem hoje, e a gente pôde ali naquele espaço falar sobre vivências do nosso território, da nossa vivência de duas meninas periféricas pretas, e nos conectarmos com essa boa entendedora, que a maioria do nosso público era feminina, através dessa sutileza, né, daquilo que a gente trazia, daquilo que a gente vivia no nosso espaço, no nosso tempo. Vocês me trouxeram aí uma lembrança maravilhosa. Obrigada, já fiquei até emocionada. Vou até aproveitar e mandar um beijo para Renata Hilário aqui, que é uma pessoa que está sempre transformando e que sabe exatamente o que é comunicação ancestral. Exato. Beijão, Renatinha. E o Meteora é fundamental, né, gente? Para que outros podcasts nascessem hoje. Eu lembro que eu mandei um e-mail uma vez, acho que foi para a Cris, não sei se foi e-mail, se foi um direct. Quando eu fui criar o podcast do Nós Mulheres, eu preferia falando como é que faz? Se tem alguma coisa, ela mandou uma apresentação com dicas de como montar um podcast, e foi a partir daquilo que a gente conseguiu lançar o Conversa de Portão, que foi o nosso podcast em 2020, assim. Então, vocês são fundamentais, trabalho fundamental. Sempre juntas, mulheres sempre juntas, nunca concorrendo. O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Bom, gente, seguinte, tem uma parada que é muito relevante aqui em comunicação ancestral, que são os nossos próprios processos aí que a gente desenvolve de comunicar, que eles acabam promovendo um impacto que surge a partir de alguns legados que vão entregar aí para os territórios que a gente se comunica, os territórios de onde a gente se comunica, os territórios para o qual a gente se comunica, né? E aí, considerando esse legado, considerando que isso significa fortalecer as infraestruturas, as estruturas sociais, econômicas, culturais dos nossos territórios, é promover e defender o interesse dos moradores, da comunidade. Eu amo essa palavra, comunidade. Eu tenho muito medo que as redes digitais a esvaziem. Mas comunidade, eu acho que significa, diz muito sobre o que a gente constrói, né? E aí, eu quero saber de vocês o que o comunicar de vocês entrega nesse sentido para essa comunidade. Eu acho que os nossos valores mesmos ancestrais, né? Aquilo que a gente aprende com os mais velhos, esse entendimento, pelo menos nós, enquanto pessoas indígenas, a gente tem uma preocupação muito grande em como as próximas gerações vão estar ali também se fortalecendo na sua identidade e cultura, até mesmo idioma, e no modo de fazer e adentrar essas ferramentas, fortalecer isso e não ao contrário, trazer justamente essa diferença,
né, esse diferencial que é pertencer a um povo, é vir de uma outra cultura, ter um outro olhar, ter uma outra cosmologia e conseguir expressar isso naquilo que está produzindo, naquilo que está criando, naquilo que está trazendo, porque isso é fundamental para que os próximos continuem. O nosso entendimento enquanto indígena, enquanto pertencer a um povo, passa por isso, passa por esse entendimento da nossa memória. E essa memória ela é perpetuada de muitas formas diferentes. Hoje eu tenho trabalho também com artistas, né, por meio da Originárias Produções que eu fundei na pandemia. E eu fiz uma audiosérie também chamada Originárias lá para 2018, aí eu tenho 2019, onde eu entrevisto artistas e músicos indígenas e todos trazem muita essa narrativa de que assim você vai trazendo fusões contemporâneas, rap em diferentes idiomas indígenas, música popular indígena, mas tudo tem uma característica muito forte da região de cada um. Eu acho que cada um ali traz muito a sua comunidade de um modo geral naquilo que está produzindo. Isso é muito, muito significativo, sabe? Eu, às vezes, tenho muito receio, assim, de como 10 anos atrás era tudo muito diferente. Sei que vocês sabem muito bem disso, como hoje a gente está num mundo de possibilidades, né? E que a gente deve buscar fortalecer realmente, né? Todo esse modo ancestral, toda essa base da qual a maioria de nós viemos também, né? Para que os próximos tenham essa base. Às vezes eu tenho um pouco de receio, assim, essa rapidez das redes, esse mundo de influências, a juventude, mas tem uma juventude também muito engajada, muito preparada, né? Mas a gente sabe que tem as armadilhas, então eu acho que a busca é trazer essa base, para que sempre se encontre ali o caminho, sabe? A gente começa algo que a gente foi inspirado em outros que vieram antes de nós, e isso vai continuando, né? Assim, a gente está de passagem e a cada passagem ali um vai, né? Todos conectados, assim, né? Com uma grande árvore, assim, sabe? Ô, Renata, você sabe que o José Caeté teve aqui no podcast, ele falou muito sobre o desafio de comunicar num país onde nós temos 274 línguas de povos originários. Como é? Me fala um pouco sobre isso, quando você vai construir, esse é o público que você quer que receba esse seu conteúdo. Quando eu fundei a Rádio Yandê há um tempo atrás, né, com 2 amigos comunicadores, a gente recebia muito material. E a gente tinha também um entendimento das várias experiências que a gente foi passando também em outros projetos de comunicação até chegar a esse, de que existe uma questão de público, né? Muita coisa do que a gente desenvolve acaba sendo também uma forma de desmistificar o público não indígena a respeito das culturas indígenas e um entendimento que é uma pessoa indígena, do que são as realidades indígenas, do que são as culturas indígenas. Mas existe um público indígena que está mais preocupado em seu próprio público, que é o público indígena. Então, acho que o maior desafio é sempre entender para que público a gente está fazendo. Existem hoje conteúdos, por exemplo, né, outras produções também que eu tenho participado, né, hoje não estou mais na Rádio Yandê, né, tenho seguido com a Originárias Produções, onde eu tenho trabalhado com comunicação, roteiro, festivais, curadoria, um pouco de tudo, oficinas. E dentro disso a gente tem essa preocupação de entender ali o que aquele comunicador ele quer, o que aquela comunidade quer, inicialmente, primeiro de tudo, assim, né? Se é comunicar para um público maior, se é para comunicar, né, ali para si mesmo, se é para comunicar para os povos indígenas de um modo geral, e basicamente tem conteúdos ali que é realmente, né, para o próprio povo, e tem conteúdos que são mais assim abrangentes, que é para um público maior entender, quando você está mostrando ali a realidade da comunidade, ou fazendo uma denúncia, ou contando uma história. São muitas narrativas, né? Os mais velhos, principalmente, essa questão da oralidade, do audiovisual, ela é muito importante dentro da comunidade, porque essa coisa da escrita foi algo que foi visto depois, né? Muitos dominam a oralidade, mas a escrita é um outro processo, principalmente para quem tem uma outra língua materna. Então, a oralidade, ela permite tudo que um pedaço de papel nunca vai conseguir expressar isso. Eu acho que o Ailton mesmo, né, o nosso aí primeiro imortal da BL, ele foi muito assim feliz em transformar narrativas orais em livro, porque isso é muito, muito da cultura indígena mesmo, né? Todos os povos têm essa oralidade, não apenas os povos indígenas, mas povos também do continente africano. A gente sabe que essa oralidade é muito forte entre todos nós, né?
E acho muito interessante como a gente consegue, hoje em dia, também adequar esse nosso modo a essas ferramentas e potencializar essa forma de fazer ancestral, sabe? Tem muito conteúdo, assim, no WhatsApp hoje em dia, tem rádios, assim, no WhatsApp, assim, às vezes de uma comunidade específica, né? Tem muito áudio também que, às vezes, quando, dependendo da região, não tem um acesso ainda à internet muito bom em determinadas regiões, né? A gente sabe que é uma realidade em algumas partes do país. Então, aí quando vai um para a cidade, aí manda para o outro, assim, por outras, né? Outras formas, aí escuta quando está na aldeia, né? Então, acho que a E aí própria... escuta em conjunto, às vezes, né? Não é cada um no seu celular, é Sim, todo mundo junto, né? isso, tem todo um cenário assim muito diverso. E esses idiomas, eles são muito ricos porque eles são línguas, né? Eles são idiomas, né? Eles não são dialetos, né? São, né, mais de 270 línguas ainda faladas no Brasil. Imagina isso, né? Alguns têm um número maior de falantes, né? Como os Ticuna, os Guarani, o povo Terena e o povo Caingangue. A propósito, meu filho, ele é Pinambá e Terena. E aí eu brinco lá com a família do meu ex-esposo, né, assim que, né, nos Terena ali, uma alta população indígena, né, assim, um dos povos, assim, que tem mais número de falantes também no país, né, do idioma, né, que vem do tronco aruá, que é um tronco diferente, né, do tupi. Então é muita diversidade ainda desconhecida. E tem uma coisa também que é um desafio para principalmente quem tem o idioma materno, né, que é quando você fala, você pensa no idioma, você pensa de um outro modo. Tem idiomas que não tem a palavra eu, tem só a palavra nós. Tem idiomas que algumas palavras nunca vão Olha, conseguir. Exatamente. Você nunca vai conseguir traduzir para o português, porque o português ele é limitante para algumas formas de pensar e trazer esse pensamento, né? o Então, Renata, não, mas vamos mais além nisso. Quando você fala de não ter a palavra eu, é porque até o pensar individual não existe? Me explica um para pouco algumas mais. populações, sim, para algumas culturas, sim, para alguns povos é nós, né? Assim, não tem o eu, assim, né? E isso varia muito de cultura para cultura. E esse entendimento de eu varia também, né? Então, assim, tem muitas culturas, assim, que trazem uma força muito ali milenar, e hoje a gente é povos de vários tempos de contato, né? O povo tem 523 anos de contato. Hoje, muitos estão reaprendendo o idioma tupi, né, por conta da proibição do Marquês de Pombal no passado, né? Teve essa proibição do falar a língua indígena, e teve também muitas essas questões também das escolas residenciais aqui também no Brasil, muito parecido com o Canadá, onde, né, as escolas católicas com Dom Bosco, salesianos ali no Amazonas, né, uma série de muitas violências, então muitos assim mais velhos, avós, tios, pais, de muitas pessoas hoje nessa geração que estão fazendo, realizando coisas, são pessoas que passaram por muita violência, assim, de não poder praticar a cultura, de, né, ser cortado o Não cabelo à poder força. registrar o próprio nome. Exatamente, isso ainda acontece em algumas regiões, né? Então, essa parte do idioma passa muito por essa questão do o ser impedido de ser constantemente, né? Assim, porque O que ele realmente é. isso, Rê, e só para a gente complementar aqui, eu quero dizer que o Ailton, que você disse nessa fala aí, é Ailton Krenak, é o nosso primeiro parente indígena a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, e como você bem mencionou, é um mestre em transformar em livro na palavra da língua portuguesa, que é mais uma língua só que se fala aqui no Brasil, ou talvez a língua, talvez não, a língua que mais falamos aqui no Brasil, porque falamos mais de 276, o Krenak é essa pessoa que você trouxe. Sema, e vocês viveram algum desafio? Como é que foi? Dificuldade? Quando vocês deixam de comunicar só para São Paulo e passam a comunicar para todas essas periferias do Brasil, e vocês já partem desse lugar de reconhecer que essas periferias elas não são iguais e não se comunicam da mesma forma. Sim, Cris, eu acho que esse foi um processo que ele foi mais amadurecido, se não me engano, foi ali no final de 2020, no final de 2020, a gente consegue fazer uma reunião depois do período mais violento da pandemia, e a gente faz alguns balanços, porque assim, vocês falaram um pouquinho antes, no começo, da questão dessa infraestrutura, do impacto que um negócio precisa ter para sua comunidade. Naquele período, a gente entendeu que a nossa primeira missão a gente já tinha conseguido atingir. Quando a gente começou, em 2014,
Se você jogasse no Google mulheres e periferia, o que você receberia ali eram informações só de morte, escassez, violência, imagens muito doloridas. E o que a gente queria era ressignificar essas palavras. E a gente conseguiu fazer isso. E ao longo dessa trajetória, nós somos as primeiras a contar histórias de muitas mulheres. Isso traz um impacto de visibilidade, dá uma possibilidade de achar trabalhos de pessoas diferentes. Então, muitas disseram pra gente, ai, nossa, depois eu saí no portal de vocês, eu consegui tal trabalho, ou a fulana me achou, e coisas do tipo. A gente tem um ecossistema, quando a gente pensa em gênero, principalmente com recorte de classe e raça, de mulheres fazendo muitas coisas. Então, no começo, a gente dava muito esse apoio para eventos, lançamentos de livro. Então, a gente conseguia fortalecer muito do que estava borbulhando naquele momento, coisa que hoje tem mais caminhos para escoar, mas que a gente ainda cumpre um papel importante. Então, em 2020, a gente percebeu que a gente já tinha conseguido ressignificar essas palavras, que a gente estava cumprindo muito bem o papel de contar histórias de mulheres, de sermos uma fonte importante, pensando na questão de classe, na questão de raça, mas a gente entendeu que a gente estava se limitando, se mantendo só em São Paulo. A gente já estava fazendo um exercício de expandir. A gente percebeu que ouvir periferia de São Paulo não significa ouvir a periferia, que a periferia de São Paulo tem as suas particularidades, mas ela não é a periferia brasileira. A gente percebeu que pessoas de outros estados já seguiam a gente, então a gente tomou a decisão deliberada de falar, não, a partir de agora, quando a gente vai pensar uma pauta, se eu quero falar de trabalho doméstico, eu não preciso falar com uma trabalhadora doméstica de São Paulo. A gente pode ir para o Nordeste, que é um estado, por exemplo, é uma região, na verdade, que tem maior incidência de trabalhadoras domésticas negras, entendeu? Se eu quero uma especialista para falar de economia, ela não precisa ser formada na USP ou morar em São Paulo. Não, ela pode ser uma especialista do Nordeste, ela pode ser uma especialista do Norte, porque aí a gente começa a traçar uma cosmovisão que de fato fala de nós, mulheres da periferia, de diferentes perspectivas. Então, a gente começou a fazer essa mudança de forma ativa. E aí, a partir de 2020, a gente diz o que a gente quer é fazer um jornalismo de memória. E para fazer um jornalismo de memória que faça sentido para a gente precisa expandir a nossa noção de periferia. Até porque, para a gente, ser uma mulher negra, por exemplo, que é a nossa primeiro corte de prioridade, já é carregar a periferia na pele, independente de onde você estiver. Então, a gente, para crescer em termos de audiência, a gente entendeu que precisava atingir mais gente, a gente entendeu que não precisávamos estar limitadas às fontes de São Paulo, porque era mais próximo, porque a gente podia ir na casa, mas tem a internet. Acho que a pandemia ensinou isso pra gente. A gente sabia que precisava ampliar a nossa cosmovisão do que significa ser mulher negra periférica no Brasil. E isso foi muito legal, assim. Hoje a gente tem uma equipe, a nossa gestora de projetos, por exemplo, e a nossa analista de marketing é de São Salvador, entendeu? E a gente consegue trabalhar juntas tranquilamente online. Hoje, as nossas fontes, a gente tem freelancers que trabalham para a gente de outros estados. A gente tem colunistas que são de outros estados. A Marcela Bonfim foi nossa colunista e ela é do Amazonas, entendeu? E isso foi ótimo, porque conseguiu fazer com que o Nós se tornasse, de fato, um site mais plural e mais próximo do que a gente acredita que é a experiência das mulheres negras no Brasil como um todo. E faz do Nós um espaço muito importante. Eu adorei quando você trouxe essa coisa das meninas que começam, porque eu comecei, por exemplo, num espaço muito parecido com o nosso, que foi o Blogueiras Negras, da Charô Nunes e da Maria Rita Casagrande. Primeiro texto meu que é divulgado em qualquer lugar, foi um texto falando sobre atendimento no Sistema Único de Saúde para pessoas transexuais no Blogueiras Negras. E assim, a possibilidade de eu ter chegado como essa mulher preta, periférica, embora hoje eu não esteja mais na periferia, acho que isso também é um desafio, falar da periferia e não estando lá para mim, que eu tento manter no Estação Livre, porque eu comecei lá no Blogueiras, foram elas que me abriram as portas e eu hoje tenho a possibilidade de além de apresentar aqui o Bioma Podcast, ser essa jornalista apresentadora do Estação Livre, que é um programa da TV Cultura que tem a comunicação ancestral como um ponto de partida, um pontapé, para que a gente reconheça que as histórias têm outros lados. As histórias têm outros protagonistas. E você sabe, meninas, esse é um desafio nosso, porque nós somos uma TV de São Paulo, então para nós é muito mais fácil
contar histórias de São Paulo. Embora a TV Cultura seja uma rede nacional, a gente não tem tantos pontos espalhados aí pelo país, então muitas vezes a gente perde a possibilidade de contar algumas histórias de periferias de outros lugares. Mas todas as vezes que a gente tem essa possibilidade de ter um consultor, de ter uma fala, de contar uma história, de fazer, dar uma volta numa periferia, como a gente tem programas que tem pessoas dando voltas em periferias de outros lugares do país, a gente utiliza, que é para mostrar justamente essa diversidade, essa pluralidade que vem das margens. Vem das margens. Meninas, essa conversa nossa tá tão bacana. E assim, tem uma coisa que vocês têm em comum. Nós temos, né? Acho que eu acabei de citar essa ideia da gente ter saído ali da margem e eu ter chegado na TV Cultura, e vocês duas também estão ocupando espaços que são espaços que a gente considera aí mainstream. Semaia Oliveira está ao lado do Mano Brown, num dos podcasts mais ouvidos do Brasil, que é o Mano a Mano. A Renata está no Histórias Impossíveis da Globo e com outras produções que ela tem feito aí, que tem atingido públicos muito diferentes. E aí eu quero fazer esse salto, porque aí, quando vocês chegam nesse lugar, vocês passam a comunicar para outros públicos, outras pessoas. E aí, você consegue entender como é que é, não, como é que é a dimensão desse legado aí, do que você cria, do que você constrói, quando você passa, quando você. A impressão que eu tenho, às vezes, é o furar da bolha. É uma expressão muito corriqueira, mas ela é real. É como se a gente tivesse furado, porque na verdade tem uma porta que está fechada para a gente. De repente a gente dá um pontapé e estoura, ou alguém estourou na frente, deixou aberto e a gente foi. Como é que você faz isso? Como é que você dimensiona aí? Você citou a TV Cultura, né? Eu sou uma das primeiras representantes do Conselho Curador da TV Cultura indígena, né? E a mais jovem também representante. Eu estou no meu segundo ano, né, do Conselho Curador da TV Cultura. E assim foi uma experiência também nova assim para mim. É um trabalho, né, voluntário assim, que né, pessoas de vários lugares, né, onde a gente discute muito essa produção de conteúdo também, né, e onde eu tenho aprendido muitas coisas também. Então, quando você fala essa questão desse furar a bolha, é a minha sensação nos últimos 15 anos é que eu estive em muitos lugares onde, né, assim, eu fui a primeira pessoa a estar naquele lugar, mas que eu só cheguei naquele lugar por conta de todo um coletivo junto comigo. E isso, assim, torna algo mais significativo para mim. Assim, não é uma coisa assim que a gente também não chega assim, né, não é uma coisa do nada assim, é todo um movimento, né, que nos permite adentrar também a esses espaços, além do nosso trabalho, além das coisas que a gente vai fazendo durante, né, esse tempo todo que a gente vem atuando, né, nessa área de comunicação, também nessa parte agora também do cinema, assim, né, na pandemia eu comecei a voltar mais para essa parte, né, do cinema, né, parte de roteiro, né, principalmente. Hoje faço parte também do grupo de mulheres indígenas cineastas, né, o coletivo das mulheres cineastas, que tem mulheres de todos os biomas do Brasil, né, Cerrado, Mata Atlântica, né, assim, todas as regiões. E ainda assim, quando a gente entra no espaço, tem uma coisa que acontece. A gente sempre adentra eles, praticamente, porque alguém também que vem de uma realidade mais próxima da nossa está ali para fortalecer esse caminho, sabe? O Histórias Impossíveis foi maravilhoso, assim, né? Porque foi assim, uma equipe de mulheres negras, trans, né? A maravilhosa da Renata Martins, da Slay Espaço, né? E muitas outras ali, né? Assim, foi uma experiência incrível e me senti assim muito assim, né? Entre iguais, né? E isso é tão difícil numa sala de roteiro, isso é tão difícil quando a gente adentra determinados espaços, né? E também isso me faz pensar muito essa questão assim de quando a gente adentra e fura essa bolha, como a gente também vai movimentando algumas coisas nessa estrutura. Hoje também sou uma das curadoras adjuntas do MASP, né, da parte de cultura indígena, com mais duas curadores indígenas, que é o Edson Caiapó e a Cássia Borges, né? E a gente adentrou ali também um grupo de muita reunião, muitas coisas voltadas ao coletivo, desse entendimento, né? A Sandra Benites, ela fez algo ali muito transformador e
permitiu também esse cenário hoje ali também da gente estar, né, tentando movimentar, modificar algumas coisas, né, transformar algumas coisas em determinados espaços. A gente sabe que esse espaço de museu, como outros também espaços, é muito difícil, né, porque vem de toda uma hierarquia, toda uma colonialidade, e ao mesmo tempo a gente sabe que, por mais que a gente também esteja criando nossos próprios espaços e tenha totalmente de criar os nossos próprios espaços, porque tem uma frase do Ailton, né, eu lembro que uma vez ele estava dando uma palestra e ele comentou assim que a gente só vai se empoderar quando a gente criar os nossos próprios espaços. Mas a gente tem esse entendimento também de que a gente, ao adentrar esses outros espaços, é o processo para isso também. Exatamente, eu até queria te perguntar isso, se você acreditava, né? Como é que você acredita, como é que você vê essa possibilidade de promover impacto a partir do pertencer a uma estrutura hegemônica de comunicação? Eu acho que assim, eu não me sinto pertencente, mas eu sinto ali como, sabe, quando tem ali na terra ali um monte de árvores, e aí às vezes uma ali adentra ali as raízes com outra, e aí vai modificando ali também um pouco algumas coisas, mas a gente sabe que a estrutura em si ela não se modifica, mas o que transforma a estrutura são as pessoas que estão nela, né? E a gente sabe que a gente precisa desse público maior para trazer um pouco mais dessa consciência, não com assim, como posso dizer, não com romantismo, né, de pensar, nossa, grandes mudanças, né? Porque são as pessoas que são a mudança, né? É quando a gente vê ali, gosto muito da Sueli Carneiro, assim, quando ela fala, né, que não tem isso da favela venceu, não se trata disso, né? Mas que a gente, nesse processo ali, a gente liberta muitas coisas que ainda estão presas. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre libertar vozes e essas vozes elas precisam ecoar nesses espaços também, mas que nesse processo que estamos, a gente também vai estar, em breve, criando maiores estruturas feitas por nós, com as nossas mãos também. Uhum, sim. Ô, Sema, esse processo de libertar vozes, você e Mano Brown entendem muito bem, porque vocês estão transformando esse ambiente de podcast com um programa que é feito de nós para o mundo, eu acho, porque a gama de ouvintes do Mano a Mano é uma coisa muito louca. Como é que funciona esse processo? Ainda mais você que é essa consultora de comunicação perfeita, né? A consultora de comunicação que eu queria para mim, do Mano Brown. Obrigada, Cris. Maravilhosa. A Cris sempre dando um jeito de cuidar da autoestima da colega. Eu acho que isso que a Renata traz, que eu me identifico muito, eu não me sinto pertencente, né? Mas eu sempre experienciei muito isso nos lugares em que eu tive a possibilidade de trabalhar, que é como eu consigo fazer desse lugar uma ferramenta bacana para a comunicação que eu acredito. E quando surge a possibilidade, o convite de participar do Mano a Mano, que a princípio, né, seriam alguns episódios e depois as coisas foram caminhando por um outro lado, a primeira coisa que me impactou muito foi eu me sinto completamente pertencente a essa instituição, Mano Brown. A gente percebe, você é parte total. Então eu acho que tem muito isso de que quando a gente fala de uma comunicação ancestral, falando aqui do bioma, eu acho que tem muito a ver com você falar com quem pode te entender. Então, o tema do nosso episódio de hoje, para bom entendedor, meia palavra basta. Quando a gente está entre nós, sim. Quando a gente está entre nós, meia palavra basta. Quando a gente entra com um grupo de pessoas negras num lugar e você se olha, meia palavra basta, né? Quando você percebe que está passando por uma situação de discriminação, embora várias pessoas ao seu redor não, mas tem uma pessoa perto do seu lado, meia palavra basta. E eu acho que ali no Mano a Mano tem muito isso, assim, né? Do cara que está ali, eu que sempre trabalhei com uma comunicação que se pretendia e se pretende comunicar com a periferia, com a quebrada, com as mulheres que estão nas periferias, e nós, mulheres da periferia, consegue fazer isso hoje, mas a gente não pode negar que o Mano Brown, ele é um comunicador nato das periferias, né? Eu acho que ele é um veículo de comunicação extremamente confiável, que as pessoas confiam no que ele diz, confiam nas suas decisões e acreditam nas análises que ele vai trazer ali. Então, eu acho que a gente
já nasceu ganhando por isso, porque existia essa credibilidade tamanha. Por isso que eu acho que o Mano a Mano conseguiu se comunicar com a quebrada diferente de vários outros podcasts, né? Que a gente sabe que o podcast até pouco tempo atrás, eu acho que ainda hoje, ainda é um produto bastante elitizado. Eu acho que o que quebra isso é a origem dele, e são os compromissos dele. E quando a gente coloca duas pessoas ali, pretas, o Mano Brown sendo o Mano Brown, e eu sendo uma jornalista que se formou fora do mainstream, eu me formei enquanto jornalista, enquanto comunicadora, completamente fora do mundo tradicional de comunicação. Então, eu já tinha um outro jeito de pensar as perguntas, um outro jeito de pensar o que eu gostaria de comunicar. E ali é um espaço em que muitas vezes meia palavra basta. Assim. Ali é um espaço em que as perguntas que ele faz, as perguntas que eu eventualmente faço, não são perguntas que passam pela cabeça de outras pessoas. Por isso que eu acho que acontece isso que muita gente fala, que é nossa, é impressionante. Tem gente que já deu entrevista várias vezes e vai conversar com vocês. E é uma outra entrevista, porque é um outro pano de fundo, né? É uma outra estrutura, é uma outra origem, é uma outra proposta, são outras perguntas. E aí, quando a gente muda quem faz a pergunta, a gente muda muito quem faz a forma como a resposta vem. E eu acho que no Brasil a gente está muito acostumado a consumir as respostas perguntas feitas por pessoas muito iguais, né? Muito, enfim, tradicionais. E a nossa tradição é outra, o nosso tradicional é outro. Então, eu acho que o Mano a Mano traz isso, né? Que é uma tecnologia ancestral nossa, né, Cris? Eu acho que essas conversas que estão lá, elas já aconteciam nos nossos quintais, na sala da nossa casa, com os nossos amigos ali na miúda, coisas que às vezes a gente falava baixinho para ninguém ouvir, entendeu? E que hoje a gente tem sentido essa necessidade e essa segurança de trazer para o mundo. E aí muita gente se assustou, né? Com o nível de avanço, de qualidade dessas reflexões que são úteis para o Brasil inteiro. O Bioma Comunicação Ancestral é um chamado a agir. Um chamado para você, comunicador negro, indígena, LGBTQIAP+, periférico. Um chamado para você, empresa e marca, que está interessado em uma comunicação que gere valor para você, mas também para as pessoas com quem você quer comunicar. Acesse www.biomacomunicaçãoancestral.com.br. Amores, aqui a gente tem quadros, e temos um quadro que eu amo, que é o Corpo no Mundo. Eu adoro até falar Corpo no Mundo, porque esse é o título de uma das músicas que eu mais amo, da Lued de Luna. E eu acho que, na verdade, é até o título do disco dela, do primeiro disco dela. Mas, enfim, eu quero saber de vocês, quem que é esse corpo no mundo que vocês enxergam como um comunicador, uma comunicadora ou um comunicador que tem transformado toda a visão de território e tem feito essa comunicação ancestral que influencia vocês e que, por sua vez, transforma tudo aquilo que vocês produzem. Eu acho que é um corpo que sonha, né? Um corpo que sente, um corpo que é totalmente contracolonial o seu movimento no mundo, né? É um corpo que não se contém, é aquela água que inunda os lugares, né? De tanta vida, assim. Então, eu tenho visto isso em muitas pessoas, assim, das gerações anteriores, dessa geração, mas principalmente essa reconexão que tem vindo forte com toda essa força ancestral, que vem dessas culturas originárias, né? Tanto do continente africano quanto aqui, desse continente que estamos, e de outros lugares também. E tem como a gente ter um nome, Rê, de uma pessoa que te influencia? Olha, tem muitas, né? Dentro de tudo isso que você trouxe? Eu acho que Emília, né, a minha avó foi a minha maior influenciadora, né? Ela sempre foi uma mulher que dedicou a vida aos saberes ancestrais, às ervas, os rezos, os cantos. E ela sempre falou desse espaço dos sonhos, né? E como isso foi conduzindo também a vida dela, né? Eu demorei muito tempo a entender o que era um matriarcado, o que é vir, né,
de toda uma linhagem matriarcal e ser essa continuidade. E como não estamos sozinhos assim nesse processo, eu acho que é mágico quando a gente consegue romper toda essa opressão que foi imposta para a gente de muitas formas, todas essas proibições, não sermos pessoas, né, de corpos brancos ou de um pensamento branco, mas de outros lugares da onde nossos ancestrais vieram. Concordo com você. Sema, quem que é esse nome, essa pessoa que você vai trazer pra gente? Quem é esse corpo no mundo? Cris, eu acho que é um corpo que não teme o desconforto, assim. É um corpo aberto ao que é desconfortável, que eu acho que é uma posição que não é nada confortável. Óbvio. Mas eu estava até conversando com o meu companheiro, com o Rodrigo, agora há pouco, né? E eu estava falando, cara, eu acho que a gente vive um momento de tensão racial no Brasil muito grande, né? Quem vai entrar em Wakanda, quem não vai, quem é realmente preto. Uma loucura, assim, sabe? Quem são os Quem guerreiros são do os guerreiros do portão? portão? Você é afro-indígena ou você é indígena? Não sei, de onde eu vim. A gente está nesse momento de caos, que é um momento um pouco de caos mesmo. E eu acho que pessoas que, de repente, sempre tiveram que lidar com a sua negritude, de alguma forma, mesmo nesse processo de autodescoberta, são pessoas que, de alguma forma, tendem a se endurecer um pouco mais diante do que é confortável. Ou seja, eu acho que a gente precisa causar o desconforto mesmo, eu acho que tem que ser desconfortável mesmo, estou acostumada com desconforto. Então, eu acho que a gente está muito acostumada a estar desconfortável, mas para a gente não ceder, eu ouvi isso uma vez de Jurema Werneck e ouvi de Sueli Carneiro em diferentes entrevistas, o risco que a gente corre hoje em dia com esse deslumbramento das redes e o que você precisa ser, você tem que ser a primeira, você não tem, como é que faz? Como é que a gente não se desassocia do desconforto e da possibilidade de causar desconforto mesmo diante da necessidade de sobreviver, sabe? Como é que a gente vai aliando essas estratégias? Então eu tenho essas mulheres, assim, que para mim são guias mesmo, de uma maneira muito... Eu sempre tento me voltar para elas quando eu sinto medo ou receio de tomar alguma decisão, sabe? Então, a força da Sueli Carneiro no Mano a Mano, assim, essa braveza dela que as pessoas Muito falam, forte. ou essa postura dela, para mim, é a postura de uma mulher que tá acostumada a lidar com um desconforto e de gerar desconforto se for preciso, porque ela tem um compromisso muito maior. Então, eu acho que eu vejo muitas de nós e muitos de nós assumindo esse lugar. E aí eu deixo esse alerta com o alerta que eu me faço. Como é que a gente faz isso, de fato, não se desviando do caminho e não abrindo espaço demais para as armadilhas que o racismo vai colocar para a gente, entende? Tá aí. Semaiá Então, entrega tudo. Você viu que ela entregou os nomes e entregou até o que você tem que fazer. Minha não, filha, porque é um olha, incômodo mesmo. Tipo, eu não sei fazer isso. Eu acho que a gente que é mais nova, a gente tem, eu não sei fazer isso, sabe? Às vezes a gente se depara mesmo com as coisas e fala, porra, eu acho que os mais velhos, acho que meu pai, minha mãe foram inegociáveis com várias coisas. Minha avó ela não negociou várias coisas. Hoje a gente tem possibilidade de negociar. Como que a gente vai negociar sem se perder do que a gente aprendeu lá atrás, entende? respondeu. Saber é sentir. É mais um quadro que a gente tem aqui no Bioma Podcast, tá, gente? E aí eu quero que vocês falem um pouco. Tem alguma coisa aí que vocês consideram que é uma sabedoria muito grande de vocês? E eu sei que tem. E que. Mas vocês precisam querer dividir, mas sabe, eu tô falando de uma coisa que vocês não aprenderam ali naquela teoria formal, na escola, na graduação, ou na sala de aula, alguma coisa que vocês, uma sabedoria que vocês sentem, que vocês trazem aí dos seus mais velhos. Renata, que você tem aí pra gente do saber é sentir? Eu acho que os sonhos sempre foram um espaço de aprendizado para mim. A intuição, né? E os sonhos conectados a isso, assim, como um sonho, como um espaço de comunicação, não um espaço único, mas um espaço de outras possibilidades. Que lindo isso. Eu fico muito empolgada com a sua resposta, porque eu não tenho essa conexão tão grande como eu sonho. Eu acordo, eu não lembro, mas a maturidade e a busca pela espiritualidade, principalmente
a religião do candomblé, né, com o meu babalorixá, Moisés Patrício, meu babá, fez com que eu aprendesse muito a entender a minha intuição. É isso. Sema, e com você, que Maravilhoso isso que saber é vocês falaram, esse? gente. Eu acho que é o saber do dia a dia, assim. Eu brinco que eu quero muito ser aquela tia que a minha sobrinha Azuri vai falar, eu quero comer o frango da minha tia Sema. Eu acho Ah, que eu também quero. eu acho que assim, o que eu aprendi de comida com a minha avó, com as minhas duas avós, com a minha tia, de cuidado, de como a gente cuida da nossa casa, é uma coisa que eu acho que sobrecarrega a gente, mas como a gente também não perde isso, não perde tudo disso, assim, sabe? Então, esses saberes ancestrais de como eu cozinho a minha comida, de como eu ofereço a minha comida para minha família, é uma coisa que eu tento fazer, mesmo diante de um mundo que massacra a gente, que a gente precisa de muita ajuda, mas como eu consigo preservar isso de estar entre família a partir de coisas que a gente constrói juntos, né? Então é isso, assim, eu quero ser essa pessoa, quero ser uma tia e uma avó que vai fazer comida para as pessoas. É, Você já é, né? Porque a sim. Zuri já tem esse colo aí, entendeu? A tia você já é. A tia você já é. Gente, eu recebi aqui no BiomaCast para dizer se bom entendedor entende meia palavra. E elas disseram muito mais do que meia, elas disseram todas as palavras. Semaia Oliveira, Renata Machado Tupinambá. Eu quero agradecer muito vocês. Obrigada, meninas. Quero aquele tchau final de vocês com as conexões nas redes sociais, porque eu tenho certeza que quem chegou até aqui no final desse episódio está completamente inebriado pela inteligência, a capacidade, a potência de vocês dois. Bom, gente, então agradeço. Renata, foi um prazer te reencontrar e conversar com você hoje. Obrigada, Cris, por essa condução luminosa. E quem quiser me seguir nas redes é @SemaiaOliveira. Semaiá, Cris, todos aí que contribuíram, né, para essa nossa comunicação, eu agradeço demais. Podem me buscar por meio do Originárias nas redes sociais, ou Aratiquira, que é mais difícil, né? Às vezes ARATYKYRA, né, Aratiquira, mas o Originárias é mais fácil vocês me acharem. E agradeço demais, 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 demais. Muita, muita luz, né? E todos os caminhos abertos para nós. Todos os caminhos abertos sempre. Eu quero que vocês se direcionem para as redes sociais dessas mulheres, porque vocês precisam ver esse sorriso lindo que elas estão aqui deixando para mim no final desse episódio. Vai também para a rede social do Bioma Comunicação Ancestral. Você já sabe, eu já falei para você, @Bioma Comunicação Ancestral em todas as redes, no LinkedIn, no Instagram, em todos os espaços, Bioma Comunicação Ancestral também.com.br, para ter mais informações aqui sobre a nossa plataforma. Eu agradeço. Você sabe, de 15 em 15 dias eu estou sempre aqui com convidados mais do que especiais, desvendando como é que a gente se comunica de maneira ancestral. Aquele beijo para você. Você acabou de ouvir mais um episódio do BiomaCast, uma realização Preta Hub e Forte Foundation, com produção de Juliana Gonçalves e Mel Mendes. A curadoria de conhecimento, a pesquisa e o roteiro é da Mari Lemos. A captação e edição é dos maravilhosos da Voz Ativa Produções e a trilha sonora é de Ike Castilho.